Olá, boa tarde para vocês, canal X Química, professora Lígia Lobo, a sua professora particular. Hoje vamos fazer um breve resumo a respeito da classificação de cadeias. Vou explicar para vocês, assim, fazer um resumo para que vocês possam ter direitinho quais são as classificações e para responder uma dúvida também da Vivian, lá de São Gonçalo, que me falou que se complica quando no exercício vem as palavras alifática, homocíclica, alicíclica, que ela não sabe o que isso significa, tá? Então, nós vamos resolver essas dúvidas e com vocês a gente vai fazendo esse resuminho aqui, tá bom? Então, lembra que na aula passada eu falei para vocês que as cadeias, a gente está estudando química orgânica, tá? Então, vou fazer um resumo de classificação das cadeias orgânicas. Então, porque as cadeias orgânicas, lembra, todas elas são à base de carbono, né? Carbono faz longas cadeias, e essas cadeias, elas têm uma classificação. Então, você pode classificar as cadeias em cadeias abertas, que são aquelas que não formam ciclo, ou nas cadeias fechadas, que são aquelas que formam ciclos, né? O final e o início se fecham, elas formam ciclos. E as cadeias abertas. Então, a primeira classificação é essa, é você saber se a cadeia é aberta ou se a cadeia é fechada. Depois, qual é a próxima coisa que a gente pode saber? Se a cadeia é saturada ou insaturada. Qual a diferença? Lembra? Na aula passada a gente comentou sobre isso. A cadeia saturada, ela só tem simples ligações entre carbonos. Ó, simples ligações entre carbonos. Entre carbonos. Lembra, pensa bem nisso, tá? É sempre entre os carbonos que a gente está falando. E a insaturada, ela apresenta pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos, tá certo? Lembra sempre que o carbono, eles são 4 ligações, essas 4 ligações são iguais, não esqueça disso. Então, você tem uma cadeia aberta, ela pode ser saturada ou insaturada. Primeira classificação, aberta. Segunda classificação, saturada ou insaturada. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Então, vamos lá, vamos escrever aqui. Então, olha aqui, ó, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Qual a diferença entre as duas? Homogênea é quando eu só tenho carbonos na cadeia principal. Heterogênea, eu vou ter um heteroátomo. O que é um heteroátomo? Um átomo diferente de carbono na cadeia principal. Qual é a cadeia principal? É uma outra pergunta que me fizeram também. Qual é a cadeia principal? A cadeia principal é sempre aquela que tiver o maior número de carbonos, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver a outra classificação, deixa eu só aumentar aqui o tamanho da minha setinha, que ficou feia. Então, aqui, ó. Então, o que acontece? Qual é a outra classificação que a gente tem? Na outra classificação, a gente vai ter as cadeias, que elas podem ser simples, né? Ou ramificadas. E é justamente essas cadeias ramificadas como é que você sabe qual é a cadeia principal se tiver um monte de ramo? Sabendo qual é o maior
número de carbonos. A cadeia que apresentar o maior número de carbonos é a cadeia que a gente define como principal. Então, cadeia simples, lembra, ela sempre vai ter carbono primário e carbono secundário. E a cadeia ramificada vai ter carbono terciário e carbono quaternário. Quem perdeu essa parte aqui? O que é carbono primário? Carbono primários é o carbono que é ligado a um carbono só, tá? Só tem um carbono ligado a ele. Carbono secundário está ligado a 2 outros carbonos. Então, o carbono primário seria isso daqui, ó. Ele só está ligado a um carbono. Então, aqui, ó, CH3. Carbono secundário, ele estaria ligado aqui. Esse carbono aqui, ó, esse seria o carbono secundário, porque ele está ligado nesse carbono e está ligado nesse carbono. Não vamos esquecer nunca de colocar os hidrogênios, para essa cadeia não ficar estranha, tá? E aqui, o carbono terciário. O carbono terciário está ligado em 3 outros carbonos, então ele estaria aqui, ó. Ó, esse seria um carbono terciário, está ligado em 3 outros carbonos. E o carbono quaternário, ele estaria ligado em 4 outros carbonos. Então, vamos colocar aqui, ó. Esse daqui seria um carbono quaternário. Deixa eu só colocar ele numa outra corzinha. Aqui, ó. Esse seria o carbono quaternário aqui, ó. Quaternário aqui. E esse daqui seria o carbono terciário, ligado em 3 outros carbonos. Esse é o carbono secundário e esse é o carbono primário. Toda cadeia ramificada, ela vai ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário ou vários, como vocês vão ver nas classificações. E aqui nós temos as cadeias fechadas. As cadeias fechadas, elas são de 2 tipos. As cadeias fechadas, elas podem ser aromáticas e não aromáticas. Tá? Então, vamos lá. O que é uma cadeia aromática? Cadeia aromática, gente, é toda cadeia que tiver um núcleo benzênico. Núcleo benzênico é aquele que eu expliquei para vocês. É esse desenho aqui, ó, que ele é utilizado dessa forma, ou então ele é desse jeito aqui, ó, que é na fórmula, a gente faz fórmula molecular, fórmula estrutural. Ele tem simples e duplas ligações em alternadas. Então, aqui, ó, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. E aqui cada um vem um hidrogênio. Esse benzeno, ele tem a fórmula molecular C6H6, tá? E como ele é um conjunto muito grande de compostos, que são os compostos aromáticos, então as cadeias fechadas, elas são divididas em aromáticas e as não aromáticas, tá certo? E vale a mesma coisa, você vai ter as cadeias não aromáticas, você vai ter a cadeia que ela pode ser saturada ou insaturada. Você pode ter a cadeia que ela pode ser homogênea ou heterogênea. Tá? Da mesma maneira que nós temos a outra. E também pode ser uma cadeia simples. Calma aí que tá, vocês não estão conseguindo ver, deixa eu só puxar um pouquinho o caderno pra cá, trazer. Simples ou ramificada, da mesma maneira, tá certo? Então, vamos lá. Então, as cadeias fechadas aqui, ó, cadeias fechadas, elas podem ser aromáticas ou podem ser não aromáticas. Não aromáticas, a gente também chama de cíclicas, porque formam ciclos, certo? Ou cíclicas.
ela pode ser saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, simples ou ramificada. Eu já vou fazer o desenho delas na outra folha. Então, vocês entenderam? Então, a gente tem, primeira classificação, cadeias abertas ou cadeias fechadas. Cadeia aberta, ela pode ser saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, simples ou ramificada. E a cadeia fechada? Cadeia fechada, ela pode ser aromáticas ou não aromáticas ou cíclicas, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, simples ou ramificada. Agora, deixa eu virar a folhinha para mostrar para vocês. Vocês estão também fazendo o caderninho de vocês? Anotando tudo direitinho, deixando organizado para quando vocês forem estudar? Olha, garanto para vocês que é só benefício que traz para vocês, tá? Então, ó, tirando a dúvida da nossa amiga lá de São Gonçalo, as cadeias alifáticas, que eram esses dois nomes que ela estava preocupada, então, alifáticas, elas são todas as cadeias fechadas, abertas, saturada, insaturada, que não sejam aromáticas, todas menos aromáticas. E esse termo alifáticas é todo o conjunto de cadeias orgânicas, excluindo as aromáticas. E as alicíclicas são todas as cadeias fechadas, excluindo as aromáticas. Por quê? Porque as aromáticas, ela, como eu falei para vocês, é uma quantidade muito grande de compostos e elas formam um grupo à parte. Então, nós vamos ver esse grupo à parte das aromáticas. Ó, todo composto aromático, então, as aromáticas, como é que a gente pode classificar as cadeias aromáticas? As aromáticas, elas podem ser mononucleares, o que significa mononuclear? Quando ela tiver apenas um anel aromático. Deixa eu colocar aqui para vocês. Desculpem o barulho das canetas, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, isso daqui é chamado de anel aromático, que é o benzeno. Então, por exemplo, eu tenho essa cadeia aqui. Ela só tem um núcleo, tá bom? Então, ela é mononuclear. E eu posso ter também uma cadeia que seja polinuclear, ó, polinuclear. Como é que é uma cadeia polinuclear? Quando eu tenho por exemplo, isso daqui, ó. Isso daqui é uma polinuclear, eu tenho dois anéis benzênicos. E tem uma maneira também que diferencia que elas podem ser polinucleares, ó, deixa eu só subir aqui, ó, polinuclear. De núcleos condensados. O que significa isso? Núcleos condensados. O que significa? Significa que os núcleos, gente, deixa eu só mudar a cor, que eu gosto de mudar a cor para ficar bem, além de ficar colorido, ficar diferente também, né? Então, olha aqui, ó, que nem isso daqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho esse composto aqui, ó, que são, tá vendo a diferença? Os núcleos aromáticos, eles estão juntos. Isso aqui é polinuclear, porque tem mais de um núcleo, mas estão condensados, eles estão juntos. E também tem com 3 núcleos, tem vários compostos, gente, que são dessa forma aqui, ó. Tem um que é desse jeito aqui, ó, tá? Então, esses daqui são polinucleares, tá certo? Então, vamos repetir aqui de novo. Alifática são todos os tipos de cadeia aberta, vai lá, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea,
que com ramo, sem ramo, são todas menos as aromáticas. Tirou as aromáticas, todas as outras são chamadas de alifáticas. E as alicíclicas são as fechadas, todas as fechadas, excluindo as aromáticas, menos as aromáticas, tá certo? Então, quando falar o exercício, tem uma cadeia alicíclica, você sabe que ela é fechada e não aromática, tá bom? Então, agora eu vou pegar 2 exercícios para vocês verem, e a gente vai ler o exercício junto, vai fazer o exercício, porque esse exercício vai mostrar para vocês a aplicação do que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, peraí, deixa eu só virar a folhinha. E deixar desse lado aqui, ó. Agora, deixa eu pegar o livro para vocês, pra gente ler junto o exercício. Então, aqui, ó. Ó, que nem eu tava mostrando para vocês, olha aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, as mononucleares. Daqui dá pra ver? Dá, né? Ó, as mononucleares, que tem apenas um anel aromático, que tá aqui. As polinucleares, que tem mais de um anel aromático, olha o jeitão dela. Tem a polinuclear de núcleo isolado e tem a polinuclear de núcleo condensado, que são essas daqui, tá bom? Tudo certinho? Então, agora vamos pro exercício. Peraí, deixa eu só ajeitar o livro aqui para vocês conseguirem. Bom, gente, como nós combinamos, vamos resolver alguns exercícios para vocês entenderem a dinâmica, como que se resolve exercícios de átomo secundário, terciário, quaternário e também com exercício de classificação de cadeias, tá? Então, esse primeiro exercício aqui, eu vou ler rapidinho para vocês, tá? A teobromina é um alcaloide presente no cacau e, consequentemente, no chocolate, especialmente nas versões amarga e meio amarga. Embora apresente estrutura química similar, quer dizer, parecida com a da cafeína, a teobromina exerce um efeito mais leve sobre o sistema nervoso central. Com ação vasodilatadora, o que significa isso? Significa que ela abre o vaso, ela causa um aumento de fluxo sanguíneo real e da velocidade de filtração do sangue, resultando em efeito diurético. Então, você comer chocolate ajuda a urinar. Interessante, né? Considere a fórmula estrutural, que é essa daqui, e os carbonos que ele aqui numerou em vermelho. E o que ele vai pedir? Para você dizer se esses carbonos aqui são primários, secundários, terciários ou quaternários, tá bom? Então, deixa eu só virar a folha. Aqui, gente, ó, tá aqui. Então, vamos aqui, ó. Vamos trabalhar aqui juntinho. Então, primeira coisa, vamos verificar carbono por carbono. Esse carbono primeiro aqui, ó, esse primeiro carbono. Esse carbono, ele está ligado a outro carbono, está ligado a nitrogênio e tem uma dupla com oxigênio. Se ele está ligado em um carbono só, ele é um carbono primário. Então, carbono 1 é um carbono primário. Tá? Aí, o carbono 2. O carbono 2, ele está ligado a nitrogênio e uma dupla com oxigênio. Ele não está ligado a carbono nenhum, mas ele é considerado um carbono primário também, tá certo? Mesmo ele não estando ligado a carbono nenhum. Vamos ver o terceiro carbono. O terceiro carbono tá aqui. Ele tá ligado em hidrogênio e nitrogênio. A mesma condição anterior, também é um carbono primário. O quarto carbono, ele tá ligado nesse carbono aqui, ó, numa dupla. Ah, mas a dupla faz diferença? Não, não faz diferença. A dupla ligação ou a tripla ligação, sendo um carbono só, carbono com carbono, é ligação primária. Então, o carbono número 4 também é um carbono primário. E o carbono 5? Vamos lá, gente. O carbono 5 está ligado, dupla com nitrogênio, nitrogênio. Também é um carbono primário. E o carbono 6, o que acontece com o carbono 6? É ligado
em 3 hidrogênios e um nitrogênio, também é um carbono primário. 6 também é um carbono primário. E o carbono 7, dá uma olhada no carbono 7 aqui. O carbono 7, ele está ligado em um carbono e uma dupla com um carbono. Ele está ligado em 2 carbonos. É aquilo que eu falei para vocês, não importa se aqui eu tenho uma dupla, mas eu só estou vendo um carbono, então é um carbono só. Então, 1 e 2. Então, esse 7º carbono é um carbono secundário. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos primários e um carbono secundário. Agora, qual é a fórmula molecular? Fórmula molecular é aquela que a gente coloca isso daqui, ó. Número de carbonos, número de hidrogênios, número de oxigênios e número de nitrogênios. Então, quantos carbonos tem aqui? A gente já viu que tem 7. Agora, quantos hidrogênios? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oxigênio, eu tô vendo 1, 2 aqui. E nitrogênio, eu tô vendo 1, 2, 3 e 4, tá? Então, essa fórmula aqui, a gente chama de fórmula molecular. Essa é a fórmula estrutural, essa é a fórmula molecular, tá bom? Esse livro que a gente está usando é o mesmo que eu mostro para vocês toda a aula, é esse daqui, Química, Princípios e Aplicações, parte 3. Ele é desses autores aqui, tá? E é da editora Moderna, tá bom? Então, é o livro que eu recebi para análise, estou gostando muito e estou utilizando. E não estou recebendo nada por isso, antes que alguém me pergunte, tá bom? Então, outra coisa, vamos aqui, ó. Aqui, nesse caso aqui, ó, ele está dando esse composto aqui, ó. Vamos lá. Esse daqui é um exercicinho de vestibular. Tem uma coisa importante que eu gosto de mostrar aqui para vocês. Ele está dizendo que esse composto aqui, tá vendo que é uma fórmula estrutural aberta, ele quer saber quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, respectivamente. Olha essa palavra aqui. O que significa esse respectivamente? Significa que nas alternativas, primeiramente, vai ter que ter os carbonos primários, depois os secundários, os terciários e quaternários. Não mude a ordem, tá? Não mude a ordem, porque você vai fazer uma salada. Então, vamos lá. Vamos ver, carbono por carbono, eu vou colocando a lápis, se ele é primário, secundário, terciário ou quaternário. Toda vez que eu tenho um carbono ligado com 3 hidrogênios, ele é um carbono primário. Então, esse é um carbono primário, esse é um carbono primário, esse é um carbono primário, esse é primário, esse é primário, esse é primário e esse é primário, tá bom? Então, toda vez que você tem carbono ligado com 3 hidrogênios, você tem um carbono primário. Aqui ele está ligado com outro que só reforça aquilo que eu disse para vocês. Agora, vamos ver esse carbono aqui. Ele está ligado nesse, e nesse, e nesse, e nesse. Você está vendo que tem 4 carbonos ligados nele, ó. Esses 4 aqui, ó. Tá vendo? Então, esse carbono aqui é um carbono quaternário. Aí, vamos ver esse carbono aqui. Esse carbono está ligado nesse e nesse, são carbonos ligados diretamente, não tem influência esse daqui. Então, esse daqui tá ligado nesse, então é um carbono secundário. Esse carbono aqui, gente, ó, tá ligado aqui, aqui e aqui. Então, esse carbono é um carbono terciário. E esse carbono aqui, ó, tá ligado nesse e tá ligado nesse, é um carbono secundário. Esse carbono aqui tá ligado nesse e nesse, carbono secundário também. E esse carbono aqui tá ligado nesse e nesse, também é um carbono secundário. Então, vamos ver. Quantos carbonos primários eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 carbonos primários, primeira coisa. Quantos carbonos secundários eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4. 4. Aí, quantos carbonos terciários eu tenho? 1, que é só esse daqui. E quantos quaternários? 1 também, que é só esse aqui. Você tá vendo? Então, ficou 7, 4, 1, 1, que dá essa alternativa C.
Vocês entenderam? Então, aqui, gente, tem que prestar atenção nessa palavra, no respectivamente. Agora, esse outro exercício aqui, ele está pedindo para classificar as cadeias, né? Classifique as cadeias carbônicas a seguir. Utilize aberta ou acíclica. Lembra quando o A está na frente significa negação, significa não cíclica, não fechada. Ou fechada cíclica, mista, saturada ou insaturada, homogênea, heterogênea, ramificada ou não ramificada. Vamos dar uma olhada nessa primeira aqui, ó. Essa primeira aqui é uma cadeia aberta, que a gente tá vendo que é uma cadeia aberta. Outra coisa, ela é saturada ou insaturada? Entre os carbonos, eu tô vendo só simples ligações, tá vendo? Só simples ligações? Então, ela é uma cadeia saturada. Que mais? Tá vendo que ela tem um ramo? Como é que eu sei que é um ramo? Lembra sempre que eu tenho que determinar qual é a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos. Então, eu determino essa como sendo a cadeia principal. O que sair fora da cadeia principal é um radical, é um ramo. E esse ramo aqui é um carbono terciário. Lembra que eu falei para vocês? As cadeias são não ramificadas quando o carbono é primário, secundário. Quando os carbonos são terciários e quaternários, eu tenho uma cadeia ramificada. Então, aqui, ela é uma cadeia ramificada. Outra coisa, ela é homogênea ou heterogênea? Eu só tenho carbono na cadeia principal, então ela é uma cadeia homogênea. Certo? Agora, vamos ver essa letra B aqui, ó. O que acontece? É uma cadeia aberta, continua sendo uma cadeia aberta essa daqui. E agora, o que acontece? Só tem simples ligações, então ela é uma cadeia saturada. Ela tem alguma ramificação? Não, não tem. Então, é não, não ramificada. E outra coisa, o que acontece? Eu tô vendo que tem um oxigênio aqui no meio dos carbonos. Isso significa que ela é uma cadeia heterogênea. Ela tem um heteroátomo no meio dos carbonos, tá certo? Então, vamos aqui para esse outro exercício, ó. Deixa aqui procurar qual é a melhor posição para vocês verem ele. Nesse exercício aqui, ó, estou só procurando a melhor posição, gente. Um minutinho só. Minutinho. Então, aqui, ó. Aqui. Então, tá aqui, ó. Acho que aqui, essa aqui tá. Melhor posição é essa. Então, aqui, ó. Ele tá dizendo o seguinte. O limoneno é um composto orgânico natural existente na casca do limão e da laranja. Isso daqui é uma molécula de limoneno, tá certo? Então, ele dá uma série de alternativas, nós vamos analisar cada uma delas. Primeira alternativa, é uma cadeia aromática? Não. Por quê? Porque a cadeia aromática tem que ser o núcleo benzênico, gente. E o núcleo benzênico, ele é isso daqui, ó. Dupla, simples, dupla, simples, dupla. O núcleo benzênico, ele é desse jeito. Ele não é assim. Isso daqui não é núcleo benzênico. Então, a aromática tá errado. Apresenta a forma molecular C10H5. Aí, a gente tem que contar, tá? Então, vamos lá, ó. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se tem 9 carbonos, aqui, ó, e aqui 10. Então, são 10 carbonos. E aqui tem 15 hidrogênios. Vamos ver. Aqui não pode ser hidrogênio, que não tem a dupla aqui, não tem como ter hidrogênio aqui, né, gente? Então, aqui, ó, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui teria um outro 7. Aqui teria 8. Aqui teria 9. Aqui teriam 10. E aqui
11 e não 15. Então, essa alternativa também está errada. Possui cadeia insaturada, certo? É insaturada, porque eu sei que tem uma dupla ligação. É uma cadeia mista, certo? É uma cadeia mista, porque eu tenho uma cadeia fechada aqui e tenho uma cadeia aberta aqui. E homogênea, porque eu só tenho carbonos, certo? Então, a alternativa C é a alternativa correta. Por que que a D está errada? Tem 2 carbonos quaternários. Gente, para ter carbono quaternário, ele precisa estar ligado em 4 carbonos. Eu não estou vendo. O único carbono que está quaternário é esse daqui, está ligado aqui, aqui e aqui, que seria carbono também, tá? Então, seria o único carbono quaternário, seria esse, não tem mais outro. Ligações duplas, tem uma ligação dupla aqui, 2 ligações e 8 ligações simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não são 8 ligações simples, tá? Então, olha aqui, a alternativa correta é a letra C. Então, gente, agradecendo a vocês por estarem conosco, esperamos contar com a sua presença no nosso próximo encontro.